Fala galera, boa noite aí. Vamos dar início à nossa live de hoje aí, né? Hoje a gente vai fazer uma live com o tema psicoeducação e sobre triângulo da autoobsessão, beleza? Vamos aguardar só uns minutinhos aí até a minha amiga entrar, né? Hoje eu trouxe a doutora Eloá aí pra gente fazer uma live, né? Para trazer essa informação para vocês. E assim que ela entrar, eu coloco ela. E a gente dá mais uns minutinhos para vocês entrarem aí. E a gente já inicia, tá bom? Desde já aí agradeço aí a presença de todos, né? Aqueles que quiserem, né? Podem tirar suas dúvidas, mandem suas perguntas, seus questionamentos aí. Que na medida do possível a gente vai responder para vocês, tá bom? Eu acho que fica mais fácil se vocês colocarem aí nesse balãozinho, tá na frente de vocês aí tem um balãozinho aí com um pontinho de interrogação, né? Que aí fica mais selecionado, porque às vezes as pessoas mandam muitas perguntas né, interagem bastante e aí acaba passando algumas coisas despercebido, tá bom? Então é importante aí que vocês realmente façam essas perguntas aí, tá? Então vamos lá. Oi, Boa João. noite. E Boa aí, garoto? noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. E é isso aí. Então vamos, né? Ela chegou? Então vamos iniciar aí. Vamos lá. E aí, tá muito frio em São Paulo? Cara, frio não, mas tá chovendo pra caramba aqui. A tarde inteira chovendo hoje. É, aqui também tá um tempinho, né? De chuva. Dá mais uma Mas tá bom. preguicinha. Não dá pra reclamar, não. Já teve pior, né? Não dá pra reclamar. Verdade. Então E vamos aí, lá. João, quer esperar o pessoal entrar? Já quer começar? Falando Vamos aí dar mais sobre uns minutinhos aí? uhum. Esse tema importante, né? Que é a psicoeducação. Triângulo da autoobsessão, né? Acho que é importante a gente explicar o que é aí para o pessoal que está entrando, né? O que é psicoeducação e o triângulo, como funciona, né? Não só da Sim, autoobsessão, como da recuperação também. também. É. E é isso aí. E aí a gente vai, já já a gente começa aí, né? Esperar mais uns minutinhos aí, a gente já parte para o início, Ó, Moreira né? entrou, Moreira terapeuta, boa noite. Boa noite, Moreira. E é isso. Combinar uma live com Moreira também. É, a gente tem bastante, né, dá para a gente fazer uma, se a gente quisesse, poderia fazer live todo dia, né? Tem bastante gente com bastante conteúdo importante aí, né? Que dá para agregar, né, nessas nossas lives aí, né? Ah, com certeza, com certeza. E conteúdo e informação é o que não falta, né? Exatamente. É o que eu falo hoje, né? Assim, hoje ninguém hoje fica sem recuperação por falta de informação, né? Isso poderia ser antigamente, que, né, não tinha muita informação e não tinha muita gente se expondo falando sobre esse tipo de coisa. Mas hoje, a pessoa que diz que ela não consegue se recuperar por falta de informação, É, não, e não, também a né? gente tem um excesso de informações com pouca sabedoria aí, né, João? Porque que nem no caso aqui do assunto que é a dependência química, é um assunto que para muitos é delicado e que é uma doença também que não é fácil aí de tratar, né? Então a gente vê as pessoas buscam muita informação aonde não é fiel, né, fidedigno, que a gente fala na psicologia, né? Então tem Exatamente. que buscar, no caso, a assertividade mesmo. Não, com certeza. É o que eu falo, tem bastante informação, mas também a gente precisa filtrar bastante, né? É, tem que Porque filtrar, né? senão acaba ficando delicado aí. Mas vamos lá, vamos iniciar aí, tá bom? Então,
Como eu disse no início da live aí, né, hoje nós trouxemos dois temas, acho que bem importantes aí, né, psicoeducação e o triângulo da autoobsessão e o triângulo da recuperação, que é a mesma coisa, na verdade, né? Uma coisa faz parte da outra, né? Elas estão juntas, né? Elas caminham juntas. Daí durante a live a gente vai desenvolvendo esses assuntos, né? Tá bom? Então vamos lá, se apresenta aí para a galera e vamos estar indo. Bom, eu sou Eloá, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, trabalho há 12 anos com dependência química, né? E vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a psicoeducação, para depois a gente entrar aí no triângulo. Boa. Boa noite a todos, né? Vocês já me conhecem aí, né? Sou o João, né? Hoje vamos falar aí sobre esse assunto, né? Sobre a psicoeducação, né? Vamos iniciar com a psicoeducação e depois a gente parte para o triângulo da autoobsessão. Então vamos lá, Elô. Mete Vamos lá. marca aí. Bom, a psicoeducação é só mais um instrumento, né, da terapia cognitivo-comportamental. Eu falo que é o básico aí da TCC, né? O que é a psicoeducação? O nome já diz, que ensina sobre algo. E é muito importante a psicoeducação, porque vai ensinar não só os pacientes, quem tem problema com a dependência química, mas também os familiares. Então, qual que é o objetivo da psicoeducação? Levar informação, dar suporte, né? Explicar, explanar sobre o funcionamento da doença ou da pessoa em si, que lembrando que cada um tem o seu funcionamento, tem seus pensamentos, seus sentimentos, né? Mesmo com toda a programação, cada um tem sua maneira de funcionar. Né? Então, a psicoeducação vem nesse sentido, né? Quanto mais informação, melhor para o tratamento e tem estudos aí, João, que diz que já diminui o número de recaídas quem tem psicoeducação. Por quê? Porque a pessoa melhora o bem-estar, né? Tem mais consciência. Então, evita as recaídas através também da psicoeducação, né? Então, assim, você entende o que vai ser feito para viver melhor, né? Os grupos de autoajuda, que nem o seu trabalho aí que você vem efetuando, não, também no aplicativo, né, João, que são os grupos, é um tipo de psicoeducação também, né? E esse autoapoio, entender o diagnóstico, a gente fala que é a psicoeducação, que é de extrema importância na dependência química. Sim, e assim, qual que é a importância, né, na questão dependência química? Qual é a importância da psicoeducação? Que ela vai ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades para modificar pensamentos disfuncionais, né? Ajuda a controlar alguns pensamentos, sentimentos, de estabilidade de humor, mudanças de produção, que a pessoa aprenda ali a se tornar uma pessoa mais produtiva, né? Então, assim, é importante e relevante, sim, que se faça esse trabalho de psicoeducação. Foi como a gente falou, assim, porque, assim, hoje, muitas pessoas deixam de ter uma recuperação efetiva simplesmente por falta de informação, né? Simplesmente por não saber. E, às vezes, a informação ela nem é tão complexa. Ela é simples, está do lado da pessoa, mas a pessoa não consegue efetivar aquilo ali, não consegue colocar em prática, né, aquela informação. Então, por isso a importância de participar de grupos de autoajuda, de se buscar um profissional, psicólogo, um psiquiatra, né, que seja ali, consiga passar algumas orientações em relação a como lidar com todas essas questões também, né, e isso vai ajudando também na questão evolutiva da própria recuperação. Exato, né, João? Porque vamos retomar aí que a dependência química é uma doença, né? Não é diferente dos tabus aí que o pessoal diz que, né? A gente escuta muito ainda, fulano é vagabundo, fulano usa porque quer, quando quer para, quando... E não é bem assim, né? A dependência química é uma doença progressiva, comportamental, fatal, progressiva, porque quanto mais se usa substância, mais o indivíduo quer usar, né? Comportamental, porque afeta plenamente, completamente os comportamentos, e fatal, porque leva a óbito, pode levar a óbito, né? E a gente está aí no setembro amarelo, aproveitando, que também pode levar ao suicídio. Então é importante quem tem os adictos que sofrem aí, os familiares, entenderem que existe a psicoeducação, a recuperação,
que existe uma luz no fim do túnel, né, João? Sim, com certeza. Porque é como eu falo, né? Assim, às vezes as pessoas elas olham muito para a questão dependência química somente o lado da substância, né? Que a substância é o mal que causa todo esse transtorno. Só que, na verdade, não é só isso, né? Existe essa questão comportamental, que é a parte, na verdade, é a parte mais perigosa, na verdade, da doença, que é os comportamentos, e não tem nada a ver com usar drogas. Usar drogas, como a gente sempre diz, é a cereja do Só bolo, é o cereja do pontinho do bolo. iceberg, Quem é o assistir nossas limite. lives, que está aqui gravado, né, João? Tem umas lives anteriores que a gente já fez até uma live sobre isso, falando sobre o uso é apenas a cereja do bolo. Quem assistir lá vai entender por quê, né? Sim. Porque não é um problema, né? O problema maior ele está realmente ele está relacionado aos comportamentos, né? Então assim, os meus comportamentos ruins me colocam de volta naquele cenário todo onde eu luto todos os dias para não estar. Então, por isso que precisa ter realmente esse trabalho da psicoeducação para que ajude o indivíduo a enxergar essas questões que não está relacionada só com droga. Está relacionado a ele parar de mentir, está relacionado a ele parar de procrastinar, está relacionado a parar com a manipulação. Então, assim, não é só o usar drogas. Usar drogas é só o prêmio que a gente ganha, né, em relação a toda essa questão da dependência química. Porque a dificuldade maior está em tratar os comportamentos. Então, por exemplo, é um exemplo meu mesmo que eu dou diário para mim. Hoje eu estou limpo 5 anos. Não estou Parabéns. preocupado mais em usar droga. Eu estou preocupado e eu continuo todos os dias participando de reuniões diariamente, me apadrinhando com um psicólogo, tendo orientações, porque eu preciso continuar tratando os meus comportamentos, né? Porque eu costumo dizer assim, velhos comportamentos trazem velhos defeitos. Então, assim, por isso a importância realmente de caminhar, né, dentro dessa questão da psicoeducação. Com certeza, né? E falando aí nos comportamentos, lembrando que todos eles vêm através das nossas crenças também, né? Os pensamentos automáticos, disfuncionais, que é o que não funciona. Então, todo pensamento automático negativo vai gerar aí o sentimento, que é uma emoção negativa, que vai gerar o comportamento, né? Para muitos funciona começar a mudança de comportamento forçado aí, né? Para automaticamente, internamente, ir também se adaptando, né? Ou para outros tem que trabalhar mais a parte cognitiva, né? Que é a parte do pensamento, sentimento, que é onde entra aí no triângulo da autoobsessão. Muitos perguntaram aqui para mim antes da live o que é o triângulo da autoobsessão, né? O nome já diz aí, né? Obsessão, que é um pensamento fixo em algo, né? É um modelo aí proposto pelos narcóticos anônimos, né? Não pela psicologia em si, mas os narcóticos anônimos, que é a programação aí, né? Dos 12 passos, para quem, se você quiser depois explicar quem está chegando aí o que é, né? Os narcóticos anônimos NA, que tem gente que não sabe, tá, João, aqui que me segue. E os sentimentos que levam a isso, que é onde entra aí, né? Obsessão, pensamento, sentimento, comportamento que relacionado ao passado, presente e futuro. Exatamente. Na verdade, assim, vamos lá. Narcóticos Anônimos, né, é uma irmandade anônima, né, aonde foi fundada, né, muitos anos atrás. E essa irmandade, ela anonimamente faz reuniões onde adictos, né, ou dependentes químicos se reúnem diariamente para tratarem a sua dificuldade com a dependência química, né? Ela tem uma função da mesma que o anônimo, né? Reuniões em grupo, onde pessoas com as mesmas dificuldades vão lá para partilhar sobre as suas dificuldades e criarem estratégias através das partilhas que essas pessoas fazem, para que elas encontrem um caminho de abstinência, né? E entendam que precisam sair desse universo da adicção ativa. Então, Narcóticos Anônimos nada é a mais, né, do que uma irmandade, né, que ajuda aí pessoas com dependência química a se reabilitarem desde que elas realmente queiram, né? Assim, temos vários processos de recuperação. Temos os grupos de autoajuda, temos as clínicas, quando, né, a gente vê que ali chegou num estágio onde realmente
não vai conseguir ficar limpo simplesmente com terapias em grupo, então precisa-se de uma efetividade, e essa efetividade ela está dentro de uma internação. Muitas pessoas olham a internação como uma coisa ruim, mas ela não é ruim, né? Porque existem alguns estágios realmente da adicção ativa que precisa sim da intervenção, e não adianta. Eu mesmo, por exemplo, eu não consegui ficar limpo na rua. Tentei várias vezes, não consegui. Eu tive que ir para uma Até internação, porque passei por o uma ficar internação de limpo, 6 meses. até porque, né, João? O ficar limpo na rua envolve outras questões, né? Que é o evite dos hábitos, lugares das Sim, pessoas. Igual o Alexandre trouxe aqui, ó, tô 50 dias sem a cocaína, mas não consigo parar de beber. Mesmo fazendo tratamento psiquiátrico, muito boa a ideia do lado da psicologia. Então, essa fala tem vários viés aí em relação ao tratamento, que uma droga leva a outra, né? Eu falo ou você fala, João, sobre pode o falar. beber, né? Falo assim, a psicoterapia e a psiquiatria é essencial para conseguir manter a abstinência, né? Senão a recaída vem. Agora, essa questão aí do não beber, você quer falar aí, João? Cara, assim, ó, o programa ele fala sobre total abstinência, né? E uma coisa ela tá ligada na outra. Então, assim, sempre ela vai acabar trazendo esse gatilho. Então, geralmente, quando acaba acontecendo a associação entre o álcool e a cocaína, dificilmente a pessoa ela vai conseguir fazer o uso da substância do álcool sem ter a consequência de fazer o uso da cocaína, porque uma coisa vai estar ligada na outra. É automático, né? O cérebro faz essa associação entre o álcool e a cocaína e elas acabam se tornando uma coisa única. E todas as vezes acaba acontecendo isso. Se a pessoa bebe, ela usa, e se ela beber, ela vai usar. Assim, uma coisa fica equiparada ali à outra. Então, por isso que a sugestão do programa é sobre total abstinência. Ele fala, não importa o que ou quantos anos, estar limpo é a nossa prioridade, justamente por essa dificuldade que não tem como você, nós que somos compulsivos, né, fazer o uso do álcool sem fazer o uso da cocaína e vice-versa. É onde entra também aquela história, né, João? Que quem se compara não se aceita. Existe ainda muita comparação com o amiguinho, né? Meu amiguinho bebe e não usa, meu amiguinho faz e isso é muito perigoso, porque às vezes o outro não é dependente químico. Então ele pode ir socialmente beber que vai dormir, trabalhar e viver normal, Exatamente. né? Diferente do Sim. dependente químico que se beber ele vai recair na droga, vai ter lapso e vai ter problemas aí, né? Então, assim, e, assim, essa é uma questão que os adictos trazem muito, né? Todo mundo, né? Ah, mas todo mundo. Só que eu não sou todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. E é com isso que eu tenho que me condicionar hoje. Que as pessoas, elas podem, quem não pode sou eu, porque eu já identifiquei o meu problema. Então, assim, eu sei que hoje eu não posso mais fazer consumo de álcool. E isso não é assim, não estou em recuperação e eu vou ser curado disso. Isso não tem cura. A adicção não tem cura. Nós aprendemos a nos condicionar com essa questão de que o uso não pronto vai fazer parte da nossa vida. E a questão do álcool é complexa, porque é uma droga que está acessível em cada esquina aí, né? Onde vai tem álcool. Então é complexo nesse sentido, né? É aceito, né? É uma droga lícita que é aceita, né? Então, por isso a dificuldade, né? Você liga a televisão, tem comercial, você assiste os programas, tem pessoas lá que estão mostrando que a felicidade está atrelada ao álcool. Mas essa não é uma realidade de quem tem problema com álcool. Essa pode ser das pessoas que são normóticas e que bebem e que não tem nenhum tipo de problema. Mas essa não é a minha realidade. Minha realidade é, se eu beber um copo de cerveja, eu me enfio dentro de uma favela e fico internado lá 5 dias direto. Essa é a minha realidade, não é a realidade que esse pessoal tenta vender e que não tem nada a ver com os problemas que a gente tem. Exato. É igual um seguidor aqui, ó. Eu uso quando bebo, então tive que cortar tudo. Tem que cortar tudo. Exatamente, porque uma coisa está ligada na outra. É um gatilho que acabou, né? Quando o cérebro faz essa associação, né, entre o álcool e a cocaína, dificilmente a pessoa ela vai usar e não vai beber, dificilmente ela não vai beber e não vai usar. É.
Ó, Vamos lá. perguntaram aqui, ó, tem o aniversário de um grande amigo, só que vai ser num barzinho. Tem risco de recaída? Tem. Ok. Tem por Ainda bem quê? que a gente Porque fez se tá num barzinho, né? Se tá num barzinho, vai ter bebidas. Se tem bebida, você vai ver a parte neurovisual, né? Você vai ver, vai ter a imagem associa ao paladar. Então, a parte neurofisiológica vai ativar ali, né? Vai acionar o sistema do prazer. Então, assim, falando de maneira neuropsicológica aí também, às vezes, por isso que o programa diz, evite hábitos, lugares e pessoas, né? Tem gente que está muitos anos aí na abstinência, né? Que consegue ir num barzinho, que nem você, né, João? Pode ir num aniversário com toda a cautela, tal, mas com a família. E já tem gente que no início não dá conta. Vai lá, vai ver, vai isso. recair, né? Porque assim, ó, o que precisa ser feito nessas questões assim, principalmente quem está no início de recuperação? Existem três questionamentos que eu faço para mim antes de eu sair de casa, até mesmo com 5 anos limpo em recuperação. Primeira coisa que eu pergunto: eu estou firme com a decisão que eu estou tomando? Essa decisão que eu estou tomando está me gerando algum tipo de sentimento? Boa, Se eu não conseguir responder isso para mim, eu não estou pronto para sair de casa, para ir boa. para um bar, para uma festa, qualquer lugar que seja. Porque se eu não estou conseguindo responder nem isso, você acha que se eu chegar num local como esse, de risco, e me deparar com a bebida, a chance de eu ir lá e fazer uso é de 100%. Então, existem algumas coisas que a gente traz para a nossa recuperação que ajudam a gente a não ter essas dificuldades. E isso é uma coisa simples, mas que é muito efetiva. Porque se eu tenho dúvidas daquilo que eu estou tentando fazer, ou do que eu preciso fazer, é melhor não fazer porque eu sei que vai dar errado. Porque quando eu chegar lá, eu vou passar por dificuldade. Ou E aí eu não seja, na preciso dúvida colocar a não minha vá, né, recuperação João? nisso. Na dúvida não vá, né? Não faça. Se tem dúvida, não faça porque vai dar errado. Agora, se você tiver consciente, por exemplo, sábado eu tive um aniversário para ir, da minha sobrinha. Eu fiz essas perguntas para mim. Eu estou pronto para ir? Eu tenho dúvidas se eu posso ir lá ou não? Vai ter bebida lá. Você vai se condicionar com isso? Cara, eu consegui responder isso para mim, fui lá, aproveitei o aniversário com a minha família e foi tudo certo. Voltei e não tive nenhum tipo de problema. Então a gente também precisa se conhecer. É por isso que o Exato. programa, a psicoeducação, voltando na psicoeducação, ajuda a gente também nessa questão de da gente sair em busca do autoconhecimento. Isso Porque no eu seu só vou caso aí, conseguir. né, João? Até essa questão de questionamento, que você já tem o entendimento de como você funciona, já tem um tempo, muitos anos aí de sobriedade, né? Você já está em psicoterapia, você trabalha com isso e para você já é difícil, imagine para quem está iniciando aí o processo de Começando agora? superação, né? Exatamente. Então, por isso que tem esse trabalho exatamente da busca pelo autoconhecimento constante. Para que eu porque assim, o programa ele fala sobre essa questão de evitarmos pessoas, lugares e hábitos de ativo. Só que eu vou ter duas saídas. Ou eu aprendo a me condicionar, entender que eu não posso mais fazer uso, ou eu vou vegetar, porque eu não vou poder ir em lugar nenhum. Porque os bares vão continuar abertos, as biqueiras vão continuar vendendo droga. Ou então eu me ajusto e entendo que eu não posso mais fazer parte desse universo, ou eu não vou poder mais viver. Eu vou ter que vegetar dentro de casa. E daí qual é a escolha que eu tenho para fazer? Só são essas duas. Então, é por isso que a efetividade de buscar ajuda profissional, psicoeducação, participar de grupos, estar com pessoas que estão em recuperação, que progridem, que estão conseguindo mudar suas vidas através do programa de recuperação é importante para a gente voltar a ter uma vida, entre aspas, normal. Até mesmo para entender outras formas de obter prazer aí, né? Que não seja, porque vem esses pensamentos sabotadores, né? De que, vou só vegetar, a vida é agora, né? Que se dane, etc. São os pensamentos que sabotam seu tratamento. Então, a psicoterapia vai ajudar você a desmembrar quais são os pensamentos gatilhos de lapso, de recaída, para que evite, né? Sim. E aí, assim, a gente entrando ali um pouquinho, né, nessa questão do triângulo da autoobsessão, né, que faz parte aí, né, do universo da adicção ativa, né, ele fala exatamente sobre
essa busca que a gente precisa ter, né? Que ela fala sobre ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro, né? Então, assim, aonde essa transição aí, né, funciona dentro da recuperação? Ressentimento, né, das insanidades cometidas por mim, né? Mas existe também um trabalho dentro da própria recuperação que ajuda eu a enxergar isso de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando o programa ele fala sobre autoconhecimento, ele fala exatamente sobre essa busca. Então, a partir do momento que eu vou em busca, só que não existe autoconhecimento sem desconstrução. Então, é importante que eu entenda que eu sofro de uma doença e não de uma deficiência moral. Boa. Então, aí eu paro de me cobrar por as insanidades cometidas por mim no passado. Porque eu entendo que eu não estou falando isso para que a gente amenize as insanidades que a gente cometeu. Mas eu sei que a grande maioria delas eu não tenho a mínima condição de fazer hoje, estando em recuperação. Eu olho para trás e vejo tanto de coisas erradas que eu fiz, mas eu hoje, limpo, abstinente, eu não tenho a condição de passar perto da metade delas. Então, aí eu deixo de me cobrar excessivamente por essas coisas. Né? Por esse, não que eu não fiz, aconteceu, mas eu não vou ficar me cobrando por elas porque eu sei que o meu movimento é hoje. Então, quando as pessoas dizem, eu não sou responsável Justamente o que pela o minha doença. triângulo prega aí, né? Que é trocar a Sim, raiva do presente pelo amor, né? O sim, medo do futuro pela fé e o ressentimento do passado pela aceitação, né? pela aceitação. Aceitação de que isso não vai mudar o que passou, né? Eu falo, o que passou há 10 minutos atrás não volta, não vai mudar. Mas a partir do momento que você decide mudar a tua vida e se posicionar para a mudança da recuperação, é aquilo que vai valer para você hoje. Então, assim, não que o nosso passado vai ser esquecido, mesmo porque a gente nem pode esquecer o nosso passado. Porque quando a gente esquecer o que a gente passou, a gente volta para lá de novo. Mas é importante que eu faça as pazes com o meu passado para que eu consiga seguir na recuperação. E eu não fique preso, me chicoteando ou me cobrando por aquelas coisas, né? Daí vem o presente, né? A raiva do presente. Por quê? Porque a gente está instável, a gente ainda não tem muita habilidade para lidar, não sabe realmente quais são os planos que a gente vai traçar, o que a gente tem para fazer. Não, o ponto importante agora é o quê? Cara, eu preciso me estabilizar para a minha mudança. Mas a gente vê aí diariamente como que é difícil esse processo de recuperação. Quantas pessoas a gente vê falando sobre recaídas, sobre tal um período e daqui a pouco já estão, né, recaídas e estão com dificuldade. Então, assim, acaba tendo a raiva nesse sentido, né, de não conseguir projetar, né, um futuro, por exemplo, de não conseguir fazer planos a longo prazo, né, e isso acaba trazendo um pouco de instabilidade também na própria condução da recuperação. E o medo do futuro é justamente por isso, né? Por não saber. Cara. Se eu não sei nem, como você falou, se eu não sei nem o que aconteceu comigo há 10 minutos atrás, né, que dirá o que aconteceu lá na frente, né, cara? Fazer planos. Como eu vou fazer planos se eu não consigo ficar uma semana ali? É só Como por é que eu vou hoje, né? projetar? Não tem como. Né? Então, assim, realmente aí acaba vindo essa questão do medo do futuro, do triângulo da auto-obsessão. Né? E aí a gente passa para dentro do triângulo da recuperação, quando a gente busca, né, um certo tempo em recuperação, e aí a gente acaba fazendo a substituição dessas coisas. Então, a gente troca o ressentimento pela aceitação, né, como você falou, né? Aceitar quais são as minhas condições. Essas são as minhas condições hoje. Hoje eu sou um cara com 44 anos de idade, completamente limitado, que só vivo debaixo de regras, que sigo um programa, que preciso ter um psicólogo. Mas só que se eu olhar para a vida que eu tenho hoje e a vida que eu tinha antes, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Então, essa é Consciência. uma troca importante. Consciente e permitindo viver as suas emoções. Sim. E assim, E essa é uma troca. pegando de gancho Sim, que e você essa é estava uma troca falando, né, positiva. João? Porque quando a pessoa está no uso, ela está anestesiada, ela não está vivendo as emoções. Então, esse programa é tão fantástico que até sabe o que vai vir aí, né? Essa questão do triângulo, que é a Sim, mudança do humor, é a raiva, né, o comportamento insano. Por quê? Porque não está mais ali com a substância anestesiando as emoções. Então, vai vir o triângulo.
né? E aí que Sim. entra o programa para mudar do triângulo da obsessão para a recuperação, né? Sim, para o triângulo da recuperação. E aí a gente continua seguindo dentro desse trajeto aí. Vem presente, né? Troca a raiva do presente pelo amor, né? Onde a gente passa hoje a ter comportamentos diferentes, né? É, hoje eu consigo praticar empatia pelas pessoas hoje, né? Hoje eu consigo sentir a dor das pessoas. E antes, para mim, tanto faz, tanto fez. Era cada um com seus problemas, né? E hoje não é mais isso. O programa, ele, por isso que o programa ele não está só relacionado a essa questão de parar de usar drogas, né? Ela existe uma evolução muito grande. Eu costumo dizer assim, ó, se as pessoas que não usam drogas, se elas pudessem ter contato com esse programa, elas iam entender que o programa ele não fala só sobre parar de usar drogas. Ele fala sobre evolução de comportamento, mudança de comportamento. Então, assim, talvez até aí fora nós poderíamos ter pessoas melhores, não porque elas usam droga, mas porque elas aprenderiam a lidar melhor com seus comportamentos, porque é isso que o programa faz. O programa não me faz parar de usar drogas. O programa, ele condiciona os meus comportamentos, né? E aí João, a gente... tem um seguidor que falou assim que não dá mais, que tá mais um dia recaído. Eu falar para ele no fim da live procurar você ou me procurar para a gente conversar com ele aqui. Tá dizendo Sim. que tá? Pode no fim da live pode me chamar o João. Né? E aí o medo do futuro a gente troca por fé. Né? Então, assim, a prática do programa ela é exatamente isso. Né? Então, assim, geralmente, o programa ele fala sobre essa busca. Né? Sobre... Porque, assim, o único... Se eu vou falar do degrau do aplicativo, por exemplo. O único degrau do aplicativo que fala sobre drogas e ele não fala explicitamente sobre droga é o primeiro, que fala sobre aceitar com humildade a nossa doença. Mas eu sei que ele está falando sobre a dependência química. O restante dos degraus, ele não fala sobre droga. Ele fala sobre a busca da conexão comigo mesmo. O Para que eu consiga autoconhecimento, o lidar, entendimento. para que eu consiga lidar comigo e vá em busca disso. Então, assim, aí entra a espiritualidade, entra a busca pelo que eu quero, o entendimento sobre as informações que são passadas para mim, como eu vou trabalhar essas informações na minha vida, né? E dentro disso, a gente vai criando a evolução da recuperação. Então, eu acabei de fazer a substituição de tudo aquilo que me prende na recuperação, né? Que é o triângulo da autoobsessão, por essa questão do triângulo da recuperação, que é aonde a gente passa dentro de um ponto da recuperação a começar a poder fazer planos e enxergar a recuperação de uma maneira mais tranquila. Assim, né? Não vou falar mais fácil, porque nunca vai ser fácil estar em recuperação, porque é um trabalho constante diário. Mas na medida que a gente se aprofunda dentro de todas essas informações e trabalha esses sugeridos, a gente consegue realmente traçar um caminho um pouco mais tranquilo. Né? As coisas começam a ficar mais claras. As informações começam a ficar mais subjetivas para que a gente trabalhe elas com mais facilidade. Com certeza. Né? Sem acompanhamento e tratamento, fica complexo, né? Tem algumas perguntas aqui, ó. Pera Vamos aí, lá. João, deixa eu só pegar minha cachorrinha que tá aqui, um minutinho. Tá rabiscando a porta, ansiosa. Eu fui pegar ela. Vamos lá. É possível, em algum momento, com toda a consciência, voltar a beber socialmente ou só parar para sempre? Quem está em recuperação, o recomendado é não beber, porque se beber vai recair, né, João? Porque assim, ó, é que eu tenho umas coisas bem radicais, né? Mas eu não acredito nas pessoas que estão compulsivas e que têm realmente a dependência química ou adicção instalada e comprovada, dificilmente ele vai conseguir ser um adicto social. Ele pode controlar isso no início, mas em algum momento ele vai acabar se perdendo. Isso é fato, assim. Não existe adicto social. Ponto. É isso. Pelo menos assim, não é uma verdade absoluta, mas é no que eu acredito. Não existe adicto É, social.
E assim, é interessante ter o seu médico, ter o seu psicólogo, para que ele tenha essa medida com o paciente, né? Porque, sim, eu conheço pessoas que vai ali no aniversário, toma uma cerveja e vai embora, mas tem um profissional por trás disso, combinando, né, com ele, vendo o que, que é o limite, o que, que dá conta ou não, né? Porque não dá também para a gente falar para todos, né? Isso pode, isso não pode. Cada um tem o seu funcionamento aí, né? Mas o que a programação prega é não beber mesmo, porque senão vai recair, né? Sim, porque o programa ele fala sobre total abstinência, né? Sonhar todos os dias com drogas, como parar? Na verdade, os sonhos, eu falo pesadelo, né? O pesadelo, ele é o cérebro tentando se reorganizar, tentando buscar aí como fala, autorregulação, né? Então, no início, é muito comum escutar pacientes adictos que estão em abstinência falar, nossa, eu até estava sonhando. Por quê? Porque o desejo, muitas vezes, é muito forte, né? Se olhar por Freud, psicanálise, ele fala que os sonhos são os desejos inconscientes que a vontade se realize, né? Mas Exatamente. existe a parte também neuroquímica, não só psicológica, né? Que às vezes aquilo é muito forte para a pessoa, às vezes é até um trauma, vivenciou traumas através do uso, né? Tem gente que Sim. sonha que está sendo morto, que está na biqueira, que está usando droga, né? Por quê? Porque foi tudo muito intenso. Então, seu cérebro está se reorganizando, está se adaptando, está se ressignificando. Então, pode ter sonhos, pode ter pesadelos, mas que passam, né? Se isso está muito Sim. intenso, muito insuportável, tem que ver com o médico, né? A questão da medicação e com a psicoterapia também. Sim. E eu costumo dizer assim, quando essas questões de sonhos são relacionadas ao uso, né, eu costumo dizer para as pessoas assim, como você disse, o que é o sonho? Quando nós queremos realizar um sonho, o que a gente faz? A gente vai lá e emprega força nele para realizar. A partir do momento que é um sonho negativo e que eu não quero que ele se torne uma realidade, é só eu não alimentar ele. Foi um sonho, passou, amanhã é outro dia e amanhã eu vou tentar fazer outras coisas. Eu vou tentar me desconectar desse pensamento, porque se eu ficar alimentando aquilo ali, né, não vai ser uma coisa benéfica, não vai ser uma coisa legal. Ficar alimentando aquele sonho que eu tive, que eu estava usando. De vez em quando eu sonho que eu recaí, que eu estava usando, mas o que eu faço? Eu não fico alimentando isso. Você sonha Ah, ainda, João, até hoje? Sonha? cara, isso não vai passar nunca. É isso que as pessoas precisam entender aqui. Estar limpo, não importa quanto tempo, não é garantia de nada. O nosso trabalho ele é diário, a nossa manutenção ela é diária. Assim como não só para os adictos, né? Eu falo, cada um tem um tipo de dificuldade na vida, de problema, né? E cada um tem sua maneira de lidar. Então, né, porque vem os pensamentos, nossa, como é difícil para o adicto. É difícil para o adicto, é difícil para não adicto, é difícil para todo mundo. É igual você fala, né, João? A gente vai escolher o nosso difícil, né? Sim. Quem não precisa beber para fazer uso. Mesmo funcionamento, né? Evitar hábitos, lugares, pessoas, tratamento psicológico, psiquiátrico, programa, né? Aplicativo anônimo, NA. Aceitação e rendição. Como? Aceitação e rendição. É isso que ele precisa fazer. Não bebo para fazer uso. Então, ele precisa praticar aceitação, né, das Aceitar que condições. tem uma doença, né? Aceitar que é o primeiro passo. Aceitar e se render para o programa e buscar ajuda. Aí precisa do profissional, precisa do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, reuniões em grupo, né? Todos vão ser ferramentas que vão auxiliar ele a dar continuidade nessa rendição e nessa aceitação. Quando fala em aceitação, né, é tudo isso que a gente vem dizendo aqui na live. Aceitar que existe uma doença progressiva, comportamental e fatal. Aceitar que precisa de ajuda, aceitar que precisa pedir ajuda, aceitar que tem que ter uma constância nas reuniões, na terapia, né, no tratamento psiquiátrico. Aceitar não é a sua doença, é aceitar a sua condição,
né? Porque eu falo assim, até que hotel não adicto não tem vontade de todo dia de malhar, de trabalhar, né? A motivação não é assim, eu estou motivado a ficar bem, a me recuperar. Não, é os pequenos passos, né? Eu falo, os pequenos Sim. passos do dia a dia, né? E eu falo, cada passo conta, cada passo é uma vitória. Nossa, ficou um dia sem uso, parabéns, né? Fica mais uma e volta, né, João? Cada 24 horas é importante. Né? Cada 24 horas. O dia só tem 24 horas. E são com essas 24 horas que a galera precisa se fortalecer e buscar todos os dias esse renovo que a gente fala, né? Exato, exato. E a rendição é se render ao programa mesmo, se render ao tratamento, se render tudo isso que a gente vem falando, né? Melhores remédios para ficar limpo nos primeiros meses. Cara, assim, ó, eu não sou médico para falar sobre medicação, né? Mas eu acho que não existe um remédio melhor para recuperação do que a pessoa deixar nascer um real desejo de ficar limpo. Porque remédio nenhum no mundo vai impedir um adicto de usar drogas, se ele não quiser. Né? Os remédios não são para impedir. Os remédios, eles são auxiliadores. Eles auxiliam nos momentos, principalmente iniciais. Né? Mas existe também a parcela que eu preciso me doar também para essa recuperação. Então, assim, a medicação, ela não vai fazer mágica. E A não ser que lembrando, tomar assim, aquela né, João, que medicação que assim, deixa o cara babando lá. quando fala em remédio no sentido terapêutico, né, o remédio é primeiramente querer, porque se a pessoa não quer, ninguém vai querer por ela, né? Então, eu falo assim, é o remédio querer nesse sentido e entrar em tratamento, em recuperação, que a gente vem falando, mas falando em parte farmacológica, né, de remédio, medicação, quem tem que resolver, escolher o remédio é o médico, o psiquiatra, neurologista. Não somos nós, né? Porque a gente escuta muito, fulano toma X remédio para dormir, X remédio para depressão, então também vou tomar. Não, de jeito nenhum. Cada um tem sua medicação. E a medicação, ela serve para amenizar os sintomas, não tratar as causas, né? Então a Sim. pessoa está lá ferrada, está tendo convulsão, está tendo pressão alta de abstinência, está tendo tremor, está passando mal. O médico vai dar o melhor remédio para você. Não somos nós que do nada, tá o remédio da cabeça, né? Não pode. Porque Isso é o muito pessoal gosta de se sério e muito automedicar. perigoso. Isso é sério e perigoso, né? Então tem que pedir ajuda do médico no caso do remédio, né? Não, certeza. E as pessoas, e os adictos, eles têm muito essa questão de se automedicar, né? Sim. Como você falou, porque o outro toma, eu vou tomar. Cara, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa e cada um de nós tem uma reação completamente diferente. O que serve para mim não serve para você. O que é bom para você não é bom para mim também. Igual você, né, João? Você conseguiu entrar em recuperação sem remédio algum, abstinência total. Já outros não conseguem, passam mal, né? Não conseguem levantar por conta da depressão, não conseguem atuar. Então, assim, outros precisam, outros não. Eu falo remédio assim, se você precisa, toma. Se não precisa, não toma, né? Sim. Mas assim, por que eu não quis tomar a medicação? Não quis tomar a medicação justamente por essa questão da minha compulsividade. Né? E daí eu ia deixar de ser um usuário de cocaína e ia me tornar um farmacodependente. Eu não quis. Então aí eu tive que realmente optar em fazer a recuperação na unha, né? Na Dá raça, certo. na raça. Tem que ser na unha, tem que ser na raça, né? Hoje você está adaptado a isso, porque já, né, seu cérebro já se reorganizou no sentido neuroquímico, né? Então tudo tem seu Sim. tempo também. Eu tenho certeza que no começo não foi fácil. Não, com certeza. Fácil não. Então, fácil não vai, como eu disse antes, fácil não vai ser nunca. Independente de tempo limpo, cara, só você acordar todos os dias e saber que você não pode fazer o uso. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Se eu disser para as pessoas que é ruim usar droga, eu vou estar mentindo porque não é ruim. Porque se fosse ruim, a gente não tinha usado. Teve até uma Mas o live que eu problema falei isso, você tomou um susto, né, João? daí, tipo assim, cara, só que o problema não é usar drogas. O problema é quem eu me torno quando eu uso drogas. O problema é fazer a inversão de valores.
é entregar todas as minhas coisas na mão de outras pessoas, é entregar minha vida, minha dignidade, perder tudo, né, cara, para fazer uso. Então, se a gente pegar isso e colocar isso na balança, a gente vai ver que realmente não vale a pena usar drogas, a gente realmente precisa seguir no caminho da recuperação. Tem a técnica aí da balança decisória que eu sempre ensino, que é pôr num papel quais as vantagens do uso e as desvantagens. Se você pôr lá, né, a vantagem, vem aí, né, os prazeres, mas as desvantagens são muito maiores, que são as consequências. Então, quando a pessoa não consegue, né, ver o lado ruim do uso, essa balança decisória ajuda muito essa técnica, né? Que é por aí as desvantagens, que é o quê? Vou perder a esposa, o marido, né? Já não consigo mais trabalhar, já estou com a deteriorização física, já está com a vida toda ferrada, as finanças ferradas. Então, assim, vai aparecer muitas desvantagens na balança decisória, né? Sim. Aqui, tem outra pergunta aqui. Por que é tão difícil parar de usar drogas? Porque é o que você já falou aí, né, João? Usar droga é ruim, não é? As substâncias geram prazer no cérebro, né? Então, assim, para as pessoas que têm maior tendência a vícios, a compulsão, tanto geneticamente como psicologicamente, é difícil, né, se libertar disso, né? Então, é um perigo a pessoa que tem a dependência e não sabe provar que pode aí entrar no ciclo do uso mesmo, né? E por isso que uma das sugestões do programa é exatamente que a gente troque hábitos ruins por hábitos saudáveis. Então, assim, qual é um dos maiores auxiliadores que nós adictos temos? Esporte. Sim, A prática de esporte é muito importante pela produção de hormônios benéficos que são produzidos e que acaba fazendo essa substituição do prazer que a gente tinha na droga, a gente acaba buscando ali na endorfina, em outros hormônios que são produzidos quando a gente está fazendo exercício físico. exato. Porque é uma briga, né, João? Assim, nosso cérebro, o que é o mais primitivo? Comer, beber, dormir, sexo, jogo. Isso o nosso cérebro vai sempre pedir em primeiro, né? Então é uma luta entre o cérebro e o que tem que ser feito, né? Em pessoas normais, em pessoas comuns. E no adicto isso é mais intenso, né? Essa luta, essa briga. Por quê? Porque prova a droga, a substância, e aí vai sentir prazer, fala, nossa, é muito mais prazeroso, né, a substância do que eu atuar na minha vida normal, né? Então, por isso também é muito difícil. Aquele treininho que você me passou, eu faço até hoje, né? 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3 e vai. Funcionou, né, João? Tem 1 ano que Com você já está certeza. aí, né? No exercício físico. Para quem não Com sabe, certeza. conta aí a história, João. Você era sedentário, dormia tarde, né? E aí, Eu, com as técnicas psicológicas, começou tudo a melhorar, né? não, com certeza. É assim, eu tinha muita dificuldade, né, de fazer as coisas e na hora que eu ia fazer, aí meu cérebro me desestimulava, né? E aí eu conversando com a Elo, ela disse assim, João, não dá para negociar com o cérebro, né? Toda vez que você negociar com o cérebro, você vai perder. Então, assim, quando você for fazer alguma prática, você conta 1, 2, 3 e não pensa e Claro. vai e inicia a sua atividade. Aí eu falei, cara, isso aí não vai funcionar comigo, não. Mas aí eu fui a primeira vez, não funcionou, na segunda foi mais ou menos, na terceira já comecei a melhorar um pouquinho mais, quando eu vi eu já estava indo e hoje, graças a Deus, é isso, né? Está instalado aí, né, na minha recuperação também, né, as atividades físicas e que é um dos auxiliadores, é um dos meus pilares de sustentação, é exatamente os exercícios físicos também. E fica automático, né, João? Porque você tem uma disciplina, tem uma constância, não fica tão difícil como no começo, de que ter 1, 2, 3 e ir, né? Porque você já está adaptado. Então, a disciplina faz com que você consiga, né, atuar de maneira menos dolorosa, né? A parte mais difícil do processo é justamente conseguir enxergar as condições e aceitar isso. Por que se reconhecer falho e admitir a imperfeição, o que contraria a fantasia de controlar a situação. É uma fantasia, né? De que está no controle. Realmente, o nosso cérebro já não sabe diferenciar muito o que é fantasia e o que é realidade, né? E essa questão de que está no controle realmente é uma
um pensamento disfuncional, um pensamento fantasioso, né? De que está no controle e não está. Sim. Porque, assim, geralmente, por exemplo, eu sempre gosto de falar das minhas experiências, né? Então, assim, eu nunca quis parar de usar drogas, na verdade. Eu queria realmente aprender a controlar. Eu queria ser um adicto social. Mas eu vi que isso não funcionou para mim. Não tinha a mínima possibilidade de eu ser um adicto social. Toda vez que Por eu isso a começava uma importância da coisa, psicoeducação, você conhecer e entender a doença e o funcionamento das substâncias, para discernir a realidade da tua realidade, né? Porque eu falo, cada sim, um tem a sua realidade, a sua crença, e a própria realidade, a própria crença, faz a gente achar que é a verdade, né? Então, às vezes, a sim. minha verdade não é a realidade, é a minha verdade. Então, a sua verdade é, vou controlar, e não vai, né? A realidade é E a outra. gente, porque a gente fala isso, mas no fundo, a gente sabe que a gente não vai ter controle. A gente sabe que a gente já está indo para a guerra perdido. É o É uma batalha auto-engano. perdida, com certeza. Né? É um auto-engano, na verdade, né? Com certeza, assim, às vezes o nosso próprio cérebro, ele trabalha essa questão de preparar essas desestimulação, né? De me colocar pensamentos na cabeça de que vai dar certo, que vai dar certo. Eu sei que no fundo, não vai acontecer do jeito que eu estou falando. Mas João, você travou. travou? E Será já que tá caiu dando, já aqui? deu uma hora aqui da nossa live, viu, João? Acho que a gente Vamos, vai ter que marcar outra semana que vem para continuar, porque tem bastante pergunta, né? Bastante assunto para a sim. gente desmembrar. Vamos ler só mais uma perguntinha aqui e a gente finaliza. Quando é considerado alcoólatra? Quando bebe sempre ou quando bebe sem vontade também? Na verdade, quando você precisa, a dicção no latim, quando você precisa beber para fazer suas atividades, precisa beber para relaxar. Eu falo assim, o álcool é muito usado como remédio para relaxar para as pessoas e de brinde a pessoa ganha dependência química. Então, quando você tá só pensando, né, na cerveja, pensando no álcool, enfim, né, já é uma questão para avaliar aí, né? E para confirmar se existe a dependência, é a avaliação com o médico e com o psicólogo. Exatamente. Sim, toda vez que eu tiver dentro de uma prática e eu tiver que inserir, ou minha mente trabalhar que eu preciso do álcool para poder iniciar aquela atividade, aquilo ali já é um indício de que existe um problema. Né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não tenho problema com álcool, mas quando eu começo a beber eu não consigo parar. Gente, isso já é um sinal que existe um problema. Né? Pode não ser um problema daqueles bebedores que bebem constantemente todos os dias, mas ali já está instalado um problema. Foi como você disse, já é preciso ter um olhar melhor para o sistema disso e buscar a ajuda do profissional. Acho que dá até para a gente na próxima live, João, falar os tipos de uso, né? Recreacional, social, que leva cada um, etc. Né? Mas Sim. realmente, se tem essa dúvida, já é um sinal de alerta. E aí, vamos finalizar então? Vamos lá. Então vamos. Bom, obrigada, João. Obrigada a todos por terem acompanhado, né? Tem um garoto aqui que eu estou um pouco preocupado, se quiser chamar a gente no fim da live, né? E eu fico à disposição de vocês e a todos que tiverem dúvidas. Calma aí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá. Hoje eu pratico o 12º passo e estou com dificuldade com o cunhado, que não está nas garras e não está aceitando. Aí de embaixo ele pergunta, o que vocês me recomendam?
Como é que é? O cunhado dele não está nas garras? Hoje eu pratico o 12º passo e estou com dificuldade com um cunhado meu que está nas garras. Deve ser da Está nas dicção. garras da dicção, é. E não está aceitando. E aí embaixo ele pergunta: o que vocês me recomendam neste caso? Talvez tentar no momento que ele estiver, né, sóbrio, explicar as dificuldades que ele está tendo, né, tentar conversar, porque talvez durante o uso ele não vai ouvir ninguém, né, ele vai querer só usar. E em alguns casos, quando a pessoa não aceita de jeito algum e está tendo muitos prejuízos familiares, é internação. Não sei se você... aplicativo. João, você está bem travado aqui para mim. Acho bom salvar a live antes que a gente perca, né? Agora travou de vez aqui. Tá conseguindo pelo menos ouvir? Tenta salvar para o pessoal depois que não conseguiu acompanhar, assistir, né? E aí depois, se quiser, semana que vem a gente faz outra live. Eu vou salvar ela e então vamos finalizar antes que a gente perde a tela. Combinado. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a todos aí pela participação aí, né? Pela interatividade, pelas perguntas aí, né? E logo a gente volta aí com outra live. E agradecer a Elô aí, né? Pela participação. Sempre a gente está junto aí nas nossas lives aí, né? E logo a gente, né? Se vocês quiserem, né? Vão lá no nosso direct, né? Nas caixinhas de perguntas, tragam sugestões de live ou Quem precisar de assuntos que ajuda, vocês chama a querem gente lá que no sejam direct. falados. E a gente está nas próximas aí, procura trazer para vocês aí, tá bom? Combinado. Então. Obrigada, Boa noite.